Buenas! Esse é um tema triste, é um tema importante que vale sempre a pena a gente falar, a gente discutir e a gente alertar as pessoas em relação ao cyberbullying, né? O cyberbullying é uma questão muito séria, muito grave e ele pode, em alguns casos, até levar à morte. Vamos falar sobre isso. Uma pesquisa citada nesse livro Future Crimes, do Mark Goodman, aponta que 50% dos adolescentes norte-americanos já sofreram algum tipo de cyberbullying. E 20% desses adolescentes que não veem saída para a situação já pensaram inclusive em cometer suicídio. 20% dessas pessoas que sofrem cyberbullying nessa pesquisa norte-americana já pensaram em cometer suicídio. É uma questão potencializada pela internet, ou seja, o negócio ganha uma escala muito gigante, muito grande. O livro também conta a história da Amanda Todd, né? Amanda Todd é uma canadense que tinha 12 anos na época em que ela estava em um chat de bate-papo pensando que ela estava conversando com um colega, um desses chats muito utilizado pelos jovens, e ela estava ali pensando que ela estava conversando com um garoto, e o garoto pediu para que ela mostrasse os seios, né, na câmera. Aí ela fez ali no papo, tomou a decisão de fazer, e o que ela não sabia é que do outro lado, na verdade, tinha um criminoso, tinha um pedófilo que fez um print disso. E aí depois de um tempo ele passou a chantageá-la para que ela, na frente da câmera, fizesse atos sexuais para que ele pudesse ficar assistindo, e ele começou a pressionar ela para que ela fizesse isso e ela negou, e aí foi que o assédio começou. Ele criou um perfil no Facebook com a foto dela com os seios à mostra na foto de perfil, e ele convidou todos os amigos e familiares e pessoas da escola e professores que ela conhecia para fazer amizade com esse perfil. E aí aconteceu que a vida dela virou de cabeça para baixo. Ela começou a sofrer assédio na escola, as pessoas começaram a tirar sarro dela, ela perdeu o respeito dos colegas, perdeu o respeito da família, dos professores, do ambiente em que ela vivia, e ela sofreu muito com isso, acabou tendo que mudar de escola. Ela mudou de escola durante um tempo, parecia que a coisa tinha resolvido, ela ficou em depressão, teve que começar a fazer tratamento, tomar remédio, e quando ela estava começando a melhorar, o criminoso voltou a atacar ela de novo com essa mesma técnica, digamos assim, de assédio, de chantagem para os outros novos colegas da escola dela, e assim foi sucessivamente. Ou seja, o problema do cyberbullying um dos problemas é isso, né? A pessoa não tem muito como se esconder, porque a Amanda mudou de cidade várias vezes, e como a coisa está na internet, acabava sempre as pessoas descobrindo. O próprio criminoso fazia questão que esses novos amigos dela soubessem dessa situação, e ninguém ali teve o olhar de entender de fato a pressão que aquela menina estava sofrendo, as consequências gravíssimas para o psicológico de uma menina tão jovem. Ela fez inclusive um vídeo no YouTube contando toda a história dela, um vídeo muito triste, um vídeo que tem uma música de fundo assim, bem tocante e tal. E acontece que tudo isso começou com 12 anos, e quando ela completou 15 anos ela se suicidou, né? Esse é um exemplo, infelizmente existem outros casos, por isso que é importante a gente sempre voltar a lembrar desse tema, para que as pessoas entendam que esse é um assunto grave, esse é um assunto importante. A gente precisa discutir isso nas escolas, a gente precisa discutir isso na sociedade, na nossa família,
a gente precisa, nos veículos de comunicação, sempre tentar abordar esse assunto para que as pessoas participem e não entendam que o cyberbullying é uma coisa menos grave, porque muitas vezes não é. Muitas vezes as consequências são seríssimas. No Brasil, eu peguei inclusive uns dados aqui relacionados ao Brasil. O Brasil tem o segundo maior índice onde os pais e as mães dizem que os filhos já sofreram bullying na internet. A gente está falando aí que 29% dos pais no Brasil falaram que os filhos já sofreram algum tipo de bullying na internet. Então é um índice muito alto e, infelizmente, com o advento da internet, com a popularização da internet, se a gente não tiver um trabalho educacional em cima disso, infelizmente a tendência é que isso aumente, porque cada vez mais pessoas terão acesso aos dispositivos e esse comportamento pode se agravar. Então, fica a dica, esse é um vídeo para a gente conversar, para a gente discutir, para levantar essa questão, que é importante sempre a gente voltar nesse assunto. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, envie seu comentário, conte sua história, se você conhece ou já teve alguém que sofreu esse tipo de cyberbullying. Conta pra gente, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos. Valeu!